Olá pessoal, Norma David por aqui com Rex para você que quer levar o seu marketing para o próximo nível. Regra é clara. A regra é clara. E por que você precisa ouvir esse podcast? Sabendo das regras do jogo, 50% já está ganho. Você não perde tempo, conquista o seu espaço e evolui mais rápido. Se você é um profissional que quer se destacar no seu mercado de atuação, em um espaço cheio de oportunidades, através de um network de alto nível e não está ativo no LinkedIn, penalidade máxima para você. Bora conversar com especialistas sobre LinkedIn para entender como fazer um perfil campeão e ter um posicionamento correto na maior rede profissional do mundo? E a primeira norma do marketing digital é a seguinte: ouvir esse episódio até o final para não perder nenhum insight. Ele é LinkedIn Top Voice, TEDx Speaker, palestrante internacional, professor, especialista em LinkedIn e marketing digital. Presta também consultoria e treinamentos e vou acrescentar aqui, viu, Cris? O evangelista sobre LinkedIn mais carismático que eu conheço, que arrasta muita gente aí, de fato, né, para a rede, através de várias iniciativas, como o grupo do Facebook LinkedIn de A a Z, que eu também participo, Sala no Clubhouse, entre outros. Seja bem-vindo, Cristiano Santos. Quero dar boas-vindas aqui no podcast do Normas do Marketing, agradecer por ter topado aqui esse bate-papo, para a gente falar um pouquinho, né, dessa plataforma, que eu nem falo plataforma, né, eu falo que é a maior rede profissional hoje, que é o LinkedIn. Muito obrigado, obrigado por essa apresentação tão simpática, assim, que bacana, lembrar principalmente do nosso projeto, assim, que é algo que eu tenho um grande carinho, que é o LinkedIn de A a Z, o nosso grupo no Facebook, hoje com mais de 20 mil profissionais conectados por lá, tirando dúvidas de LinkedIn. Então, realmente, assim, para mim é uma grande oportunidade de bater um papo aqui com você hoje no Normas do Marketing. Vamos conversar um pouquinho sobre essa rede social profissional que realmente é gigante, mais de 740 milhões de usuários no mundo, então vale a gente dar uma atenção especial para essa rede que nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, divulgar os nossos projetos e também chegar com os nossos conteúdos para cada vez mais profissionais pelo mundo, né? É isso aí, Cris. E o objetivo do podcast é esse mesmo, né? É ser um facilitador, principalmente para empresas, profissionais, para eles entenderem um pouquinho as regras do jogo no marketing, evoluírem mais rápido com isso nos seus negócios. E a pauta de hoje faz todo sentido, porque o momento que a gente está vivendo é indiscutível, sobre novas formas de se fazer network, negócio. E aí o LinkedIn se torna mais ainda indispensável para quem quer se destacar. Aí eu já começo com uma pergunta aqui para desconstruir o mito que ainda algumas pessoas possuem, que LinkedIn é só para currículo profissional ou uma vitrine aí exibicionista, né? Inclusive de diplomas, conquista. Por que as pessoas precisam ter perfil e estarem ativas no LinkedIn hoje, Cris? Muito bom, Norma. Eu acho que esse mito realmente que o LinkedIn tem de ser um portal de currículos online, ele já vem de muito tempo. Inclusive o Jeff Weiner, que foi CEO da empresa durante muitos anos, ele falou uma vez numa entrevista, né? Diria que até algum tempo o LinkedIn era um lugar para colocar seu currículo online. Mas isso mudou. Não somos um site de empregos. Há alguns anos percebemos que teríamos mais valor como negócio se investíssemos em conteúdo voltado para profissionais. Essa foi a frase do Jeff e é muito interessante como eles percebem que o LinkedIn vai muito além do que realmente um banco de dados aí de vagas e de currículos e que ele começa a investir em conteúdo para profissionais. Então hoje, quem cadastra um perfil no LinkedIn, quem entra na rede, quem começa a interagir ali dentro, vai perceber que, na verdade, além de você poder colocar o seu currículo e mostrar para as pessoas quem você tem oportunidades do quê? De conhecer gente do mundo inteiro. Então você pode fazer networking com todos os tipos de cargos e hierarquias de empresas, independente do tamanho dessas empresas também ou do setor delas.
Você pode consumir conteúdo das pessoas e também postar conteúdos seus. Você também pode, por exemplo, fazer cursos no LinkedIn Learning, que é uma plataforma do LinkedIn para cursos EAD, cursos à distância. Então é interessantíssimo que o LinkedIn virou uma mega plataforma mesmo de assuntos profissionais, mas que realmente o currículo e essa parte de emprego é apenas uma das partezinhas dele, digamos. Antigamente, acho que se a gente falasse assim, uns 8 anos atrás, aí até se você colocasse ali um perfil no LinkedIn, as pessoas já começavam a falar, ué, o que tá acontecendo? Você quer mudar de emprego? Quer mudar de campo? Tinha isso, né? Mas hoje ainda eu vejo que algumas pessoas têm essa visão. A gente tem que realmente desconstruir isso. Falando sobre isso, vamos lá, Cris. Para quem tá aí começando, que ainda precisa entender essas regras do jogo aí do LinkedIn. Como entrar em campo com o pé direito no LinkedIn, Cris? Primeira coisa, na hora que a gente vai construir o nosso perfil no LinkedIn, sempre fica aquela dúvida, né? Mas, poxa, será que eu tenho que colocar no meu LinkedIn? Será que, de repente, assim, eu tenho experiência bastante? Será que eu tenho tantos dados sobre a minha carreira a ponto de ter um perfil, assim, interessante, atrativo? E o que eu sempre falo para os alunos em sala de aula, Norma, nesses 7 anos que eu dou cursos, palestras e workshops sobre LinkedIn? Primeira coisa, não tenham medo de fazer marketing pessoal. Vocês precisam entrar na rede de uma forma em que vocês peguem o melhor da carreira de vocês, os melhores pontos, os melhores resultados e joguem isso no LinkedIn, sim, sem medo de, mas eu vou me aparecer demais, mas as pessoas vão me julgar, mas isso daí não é de repente assim, eu fazer muito autopromoção. Gente, nós estamos falando de uma rede que só no Brasil 7 milhões de brasileiros. Se você não preencher as suas melhores informações, se você não colocar as palavras-chave no seu perfil, se você não se destacar de alguma forma, você realmente vai ficar um pouco invisível na rede. Então, realmente, você tem que criar esse diferencial. Você tem que começar ali preenchendo com uma boa foto bacana, uma fotinho sua ali, de preferência sorrindo, bem focada no seu rosto ali, para poder mostrar o seu perfil assim, para a pessoa chegar e já criar aquela empatia com o seu perfil. Coloca uma capa, que é aquela imagem de fundo do seu perfil, que geralmente tem a ver com a sua área de atuação, com o seu trabalho e tudo mais. Depois não se esquece de colocar um título forte, que é aquele título abaixo do seu nome. É como se fosse um slogan sobre você. Por exemplo, no meu está lá, Cristiano Santos, professor, palestrante, especialista em LinkedIn, LinkedIn Top Voice. Quais são os cargos ou as minhas habilidades que eu quero destacar nesse meu título? Primeira visualização que a pessoa tem sobre mim. É muito importante a gente preencher esse título para que as pessoas possam nos encontrar também na busca. E outra coisa, não se esquecer de preencher o sobre. O sobre é aquele campo que a gente chama também de resumo. Então você tem 2.000 caracteres para poder falar sobre você. Nesse espaço você pode contar um pouco da sua trajetória, citar onde você está trabalhando no momento, o que você faz. E não é só falar o cargo. Traga também as tarefas, os softwares, os sistemas que você mexe. Para quê? Para que mais pessoas entendam com o que você trabalha. E depois, claro, preencher formação acadêmica, experiência profissional, descrever cada uma das experiências. Tem gente que só coloca onde trabalhou o cargo e a data. Não, coloque também as descrições dos cargos, o que você fez. E é muito visto por recrutadores, principalmente, e também entra como campo de busca. Ou seja, quanto mais palavra-chave você coloca no seu perfil, maior é sua oportunidade de aparecer nas buscas das pessoas que estão tentando localizar algum profissional da sua área, por exemplo. E depois você vai ter como colocar seus idiomas, os cursos que você já fez, os projetos, vários detalhes. Você vai poder colocar suas competências e habilidades, que você pode colocar até 50 palavras, que são ou habilidades técnicas ou habilidades pessoais, e os usuários do LinkedIn podem dar votos em você. A gente chama isso de endossos, né? Os endorsements. Então isso é muito importante para a gente começar no LinkedIn aí com o pé direito, é o preenchimento minucioso desse perfil. Com calma, com o maior nível de detalhes. Poxa, Cris, eu tô com dúvida. Eu até quero construir, mas eu não sei quais são as melhores palavras-chave para o meu perfil, de acordo com o meu cargo. Você tem alguma dica? Eu já vou dar uma dica aqui que é muito bacana. Entrem depois no mapa de carreiras do vagas.com. Procurem aí no Google mapa de carreiras vagas.com. Ele é um site que foi desenvolvido pelo site de empregos vagas.com, e nesse mapa de carreiras, que é um serviço gratuito, você coloca o seu cargo
naquele momento que você coloca o seu cargo, ele vai procurar dentro dos currículos cadastrados no vagas.com quem também se cadastrou com aquele cargo e ele vai trazer quais são as palavras-chave mais encontradas nos perfis dessas pessoas desse mesmo cargo que você. Quando você lê aquelas palavras, você vai começar a ter uma ideia assim, nossa, eu tenho habilidade nessas coisas que as pessoas já estão colocando nos currículos, mas eu não pensei em colocar isso no meu LinkedIn, eu esqueci de colocar essa palavrinha, eu conheço esse sistema, eu já participei de projetos que eu desenvolvi assim essa habilidade, mas nunca pensei em colocar isso no meu perfil. Então esse mapa de carreiras, vagas.com, vai ajudar a começar a desenhar esse projeto, a desenhar esse perfil aí bem preenchido, que a gente chama, né, Norma, de perfil campeão no LinkedIn. Quando você começa os campos principais do LinkedIn, vocês verão uma estrelinha aparecer e colocar lá, o seu perfil é campeão, ou seja, você está preenchendo aí, no mínimo, os campos principais do LinkedIn. Então, bora criar perfis campeões, né? Legal, Cris. É exatamente isso, não queimar etapas, né? Senão as pessoas já começam ali vendo conexões e tal e não cuida do principal, que a primeira coisa é fazer um bom perfil campeão, como você disse. E aí você falou do título, que seria a headline, né, Cris? Qual dica que você pode dar para uma headline bem feita? Tem pessoas que confundem um pouco sobre o cargo, ela tem que colocar o objetivo que ela está almejando, ela tem que colocar qual a especialidade dela. Dá uma dica para fazer uma boa headline. Ótima pergunta. Quando a gente fala dessa headline, o título, a gente sempre pensa que se a gente tem os caracteres ali disponíveis para você escrever, que tem um certo limite, usem o máximo que vocês puderem desses caracteres, vocês poderem trazer as suas habilidades, informações dos seus cargos e tudo mais. Por quê? Nós participamos uma vez de uma palestra lá no próprio escritório do LinkedIn em São Paulo, e nessa palestra o pessoal do escritório falou, gente, de preferência, tragam ali na sua headline o seu cargo e a área que você atua, e também os nomes dos outros cargos que você também atua, mesmo que você não esteja trabalhando naquilo no momento. Por quê? Porque ali, na verdade, é um título de quem é você. Não o que você está fazendo atualmente, mas quem é você como profissional. Então, por exemplo, eu sou editor de vídeo, eu sou editor de imagens, eu sou analista de processamento de dados. Cara, se você mexe com várias tarefas e várias funções, esse espaço do título é para isso. Não tem problema também a gente mostrar que a gente é multitarefa e, de preferência, tragam nomes, assim, os cargos mesmo. Cargos mais a área. Por quê? Porque essa é a forma que as pessoas mais buscam no LinkedIn. Tem gente que geralmente coloca uma frase motivacional nesse título. Não é o mais indicado porque fica bonito, fica legal, fica inspirador, só que você desaparece um pouco nas buscas porque, de novo, quando alguém buscar, por exemplo, um analista financeiro no LinkedIn, eles irão procurar perfis que têm essa informação de analista financeiro. Se você tiver você for um analista financeiro, mas a sua informação de analista financeiro está só no sobre ou na descrição dos cargos, e um outro usuário estiver com a informação bem lá no topo, no título, o perfil dele aparece antes que o seu. Então isso é muito importante de que nós tragamos nessa parte de headline os nomes e cargos, e se você também estiver, os nomes dos cargos e as áreas, e se você estiver trabalhando numa empresa atualmente, traga também o nome dessa empresa já no título ali, para reforçar a marca empregadora, e também tem muito disso, né? Você bate o olho e fala, opa, olha esse profissional de tal empresa, que bacana, quero me conectar com ele, isso chama atenção também. Legal, então foco na palavra-chave, né, Cris? E quais são as boas práticas? Vamos lá, para a gente se posicionar, né, que até é o tema aqui do nosso episódio, para a gente poder se posicionar bem, fazer de forma correta, o comportamento dentro do LinkedIn, que é bem diferente das outras redes sociais, né, Cris? Passa aí pra gente aí essas boas práticas, porque eu vejo que ainda tem muita gente, tipo, fazendo... Acho que, assim, tem conteúdos que cabem, acredito que é a mesma coisa que, de repente, você coloca no Instagram, você pode trazer pra dentro do LinkedIn, mas nem tudo, né? Exatamente, Norma. Quando você me chamou, assim, para esse papo, pra gente falar justamente sobre como se posicionar corretamente dentro do LinkedIn, eu acho que assim, quando a gente já preencheu o perfil, quando a gente já colocou bastante informação sobre a gente, já é um grande posicionamento, porque você está realmente se mostrando como um profissional para o mercado. Mas a grande questão que você vai criar autoridade no LinkedIn, criar reputação, criar uma identidade ali dentro, está nesse compartilhamento de conteúdo e a forma com que você se relaciona com a sua rede. Porque a partir do momento que você começa a se conectar com outros usuários, começa a mandar convites para as pessoas,
pessoas, por exemplo, a primeira coisa sobre posicionamento é a forma que você envia esses convites, por exemplo, para poder convidar alguém para ser seu amigo no LinkedIn, que a gente chama de conexões. Então, o que acontece? Quando você pede para ser amigo de alguém no LinkedIn, vai se conectar com ela, muita gente não troca aquele textinho padrão que vai automaticamente com o pedido de amizade. E a gente sempre fala que você precisa fazer o quê no LinkedIn? Já se apresentar ali, já poder falar um pouquinho com a pessoa, já personalizar o convite na hora de se conectar. Isso já é um bom posicionamento, porque você já se diferencia. Imagine a pessoa recebendo um monte de convite padrão e o seu vem com um texto personalizado, geralmente se apresentando, também falando um pouquinho com a pessoa que você está se conectando, como, por exemplo, olha, tenho acompanhado alguns conteúdos aqui no seu LinkedIn, inclusive vi um post que você fez muito interessante e gostaria de me conectar com você. Posso fazer parte da sua rede? Esse tipo de coisa é importante, porque essa pré-apresentação já cria o quê? O primeiro relacionamento, já quebra gelo e muitas vezes essa pessoa pode até aprovar o seu convite primeiro em relação aos outros que ela também recebeu. Então você já começa se posicionando até no ato de convidar, no ato de aceitar convites também. Aceitou um convite de alguém? Gente, já aproveita e manda uma mensagem privada. Às vezes a gente não recebe assim milhões de convites diários. Então se você recebeu uns 5 convites no dia, aceita e já manda uma mensagem. Poxa, agradece a pessoa por ter te adicionado, pergunta um pouco sobre ela, tá tudo bem por ali, como é que estão as coisas, principalmente nesse período de pandemia. As pessoas elas vão se surpreender se você já começar a mandar umas mensagens assim, principalmente mostrando atenção nela, querendo saber um pouco mais sobre ela, ao invés de você chegar lá e já mandar um monte de link seus produtos, seus serviços. Esse posicionamento, cuidado para não queimar largada e sair mandando coisas para as pessoas só. Oi, gente, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é meu site, isso aqui é meu produto e tal, porque as pessoas não gostam desse tipo de abordagem inicial. Isso já é assim na vida real, digamos, presencial. Imagina no online, que a gente sabe que é um pouquinho mais frio, porque é aquela coisa que a gente não está vendo a pessoa necessariamente. Então, a partir do momento que eu me conectei com essas pessoas de uma maneira mais bacana, de uma maneira mais humanizada, aí você vai começar a receber conteúdos dela na timeline, você vai começar a postar, e tem que lembrar, gente, é uma rede social profissional. Isso significa que eu só posso falar de coisas de carreira, Cris, de dicas de trabalho? Não. As pessoas também citam assuntos do dia a dia que tenham a ver com a nossa vida. As pessoas citam coronavírus e Covid dentro do LinkedIn também, mas sempre com algum tipo de contexto. Um contexto com o mercado, um contexto com o dia a dia, um contexto com a nossa vida no geral, ou mesmo um contexto com a carreira dela, com o que ela trabalha. Então é sempre a gente achar um contexto e aquela coisa. Cuidado com algumas coisas polêmicas, cuidado com alguns tipos de assunto que realmente a gente fala assim, mas será que caberia a gente levantar uma discussão dessa no LinkedIn sobre isso? Será que isso não é mais cara de Instagram, mais cara de Facebook? Que assim como em qualquer rede social, nós temos que seguir as personas. Cada rede social tem uma identidade. Só que por mais que o LinkedIn seja uma rede social profissional, não pense que isso significa que eu tenho que ser duro ali dentro, robótico, escrever só textões muito formais. Não. Traga de uma maneira leve, escreva de preferência em primeira pessoa e gere essas conversas. Eu acho que a melhor coisa para começar a se posicionar no LinkedIn, Norma, é você ser humano ali dentro, conversando com pessoas, conhecendo o seu público, gerando debates saudáveis. É exatamente o que você falou, né, Cris? As pessoas se relacionam com pessoas e todas têm sentimentos, têm aí interesse. Você falou até da conexão, até uma outra pergunta que eu ia fazer sobre isso também, eu já ia abordar sobre isso, as conexões frias. Eu acho importante isso, você fazer um pedido até de conexão, primeiro mostrando interesse para a pessoa, para não parecer aquela pessoa só interesseira, né? Isso. É interessante ao invés de interesseiro, né? Exatamente. Aliás, assim, acho que eu recebo pelo menos, acho que por dia, pelo menos uns 5 pedidos de conexão que são abordagens bem frias. Acho que o pessoal tá errando muito, muito nisso mesmo. Acho que o mercado precisa bastante, assim, ser educado nesse sentido. Concordo, porque na verdade as pessoas elas têm essa visão de que o LinkedIn é uma rede séria e eles já começam querendo ser muito sérios na conexão, muitas vezes por essa frieza, muitas vezes na conexão, eles perdem assim de chamar a atenção daquele usuário com quem eles estão se conectando. Então o diferencial pode ser justamente essa linguagem mais humanizada. Eu acredito que inclusive isso que você falou faz sentido, porque eu ouvi alguns justificando exatamente dessa forma. Olha, eu respeito o seu tempo, então você é aqui direto, e aí fica uma coisa muito fria, muito esquisita. Tipo, cara, mas eu nem te conheço, eu não conheço o que você faz, não conheço tua empresa.
Inclusive, Cris, eu ia falar sobre as boas conexões, né? Como é que a gente escolhe essas conexões? Que tem uma diferença entre quantidade e qualidade. Até hoje, observando, eu fui fazer ali, falei, deixa eu dar uma olhada aqui nas conexões que eu tenho semelhantes com o Cris. A gente tem 250 conexões semelhantes, né? O que mostra o quê? Interesses em comum, mercado, né, de atuação. Então, como é que uma dica boa aí, até para a pessoa não sair aí, né, fazendo escolhas erradas? Eu acho que a gente tem que lembrar uma coisa. Valoriza tanto essa questão da qualidade das conexões, que se você entrar no perfil, ele nem fala, por exemplo, assim, quantas conexões essa pessoa tem se ela tiver mais do que 500. O LinkedIn fica com mais 500 no perfil lá e fala, olha, essa pessoa tem mais que 500 conexões, e se é 20 mil, se é 30 ou se é 10, não importa. Porque é importante ela estar trabalhando essas conexões, porque não adianta nada eu sair adicionando todo mundo, mas não trazer nenhum tipo de negócio ou de conexão mesmo, de conversas, de conteúdo, de troca com aquelas pessoas. Então, assim, a primeira coisa é, você está no LinkedIn principalmente procurando que tipo de cliente ou que tipo de vaga, que tipo de profissional. Se conecte com profissionais da sua área, se conecte com outras pessoas que, de repente, você pode aprender com elas, que sejam gestores da área que você quer atuar. Poxa, hoje eu sou analista, mas um dia eu quero ser diretor da minha área. Você já se conectou com diretores da sua mesma área para poder ver o que eles postam, qual o caminho que eles passaram para chegar onde eles chegaram, para. E não só isso. Sou empreendedor, Cris. Será que a gente está se conectando com aquelas pessoas que são necessariamente possíveis clientes nossos? Não para a gente sair mandando um monte de link pedindo para eles comprarem, não. Mas muitas vezes, se você se conectar e você faz posts divulgando um pouco o seu trabalho, trazendo alguns resultados das suas entregas, trazendo um depoimento de um cliente, só de você fazer esses posts, essas pessoas que estão conectadas a você, que são possíveis clientes, podem estar vendo seus posts e te chamar para perguntar assim, nossa, vi um post e vi que você trabalha com isso, como é que eu faço para receber um orçamento? Falo isso por experiência, eu tenho a minha empresa e há 4 anos, desde quando eu saí do mercado tradicional mesmo assim, CLT, e trabalho como empreendedor, muitos dos meus clientes vêm, muitos deles vêm através dos posts que eu faço sobre as entregas que eu já fiz para outros clientes. E aí, quando eu faço esses posts, eles falam assim, nossa, você trabalha com isso, tô vendo seus posts aqui, como é que eu faço para você também fazer esse treinamento na minha empresa? Então, a gente tem que contar as nossas histórias também ali. Então, você, para isso, para essas pessoas verem o que você está, por exemplo, assim, atuando no mercado, o que você está realizando, você precisa criar essas conexões. Então, essa questão também de clicar nos perfis de alguns profissionais que você admira, dar uma olhada na rede dessas pessoas, quais são os profissionais que estão conectados com elas, e começar a ver alguns que poderiam te interessar também, pode ser um bom começo. Comece a visitar os perfis de outras pessoas, comece a ver com quem ela está conectada, use a busca do LinkedIn, na busca do LinkedIn de maneira gratuita, você tem um monte de filtro que você pode colocar. Poxa, eu quero procurar um analista de marketing, mas eu só quero achar um analista de marketing que já seja amigo de tal pessoa, porque essa pessoa eu confio muito. E o LinkedIn tem esse tipo de filtro, para você só encontrar pessoas que já sejam conexão de outra. Então, assim, tem vários campos, várias formas de você encontrar. O importante é achar pessoas que, de uma certa forma, os conteúdos dela me agregam, ou mesmo, são pessoas que amanhã eu posso, de repente, assim, fazer um relacionamento legal, e essa pessoa de repente me indicando ou mesmo assim me oferecendo alguma vaga, ou também, gente, para a gente poder mostrar os nossos conteúdos para mais pessoas, e essas pessoas podem não ser diretamente clientes ou pessoas que vão se conectar com você diretamente ali pelo seu conteúdo, mas podem conhecer pessoas que gostem daquela área que você atua e te indicar. Então é importante a gente ir mesclando essa rede. Show! Boa. Você falou dos recursos aí, né? Dos filtros, etc, Cris. Aí eu já vou até falar aqui sobre o social selling, né? Que a gente tem essas formas orgânicas, mas o LinkedIn também tem o Sales Navigator, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele também. Boa! O Sales Navigator, ele é um programa do LinkedIn, então aí, digamos, ele é um software, assim, não bem um software, mas ele é uma outra versão do site LinkedIn que você loga com o seu login e senha da sua conta pessoal normal, mas quando você loga no site do Sales Navigator, pago do LinkedIn, você tem que comprar uma licença para isso. Quando você loga ali dentro, o Sales Navigator, por mais que você tenha, por exemplo, 20 mil conexões no seu LinkedIn,
Você dentro do Sales Navigator não vai ver os posts dessas 20 mil conexões. O Sales Navigator, ele limpa, digamos assim, entre aspas, a sua timeline, para ele começar a te recomendar alguns possíveis leads, possíveis contatos que podem ser clientes da sua empresa que você trabalha, por exemplo. O LinkedIn tem inteligências de poder olhar dentro do que você preencheu no seu perfil, do seu cargo atual, da sua empresa, daqueles setores que estão preenchidos no seu LinkedIn, dos setores da empresa que você atua, por exemplo. Ele tem inteligência para poder mostrar assim, olha, esses perfis que nós localizamos no LinkedIn podem ser possíveis compradores dos seus produtos, por exemplo, numa empresa B2B. E aí ele vai te recomendar alguns leads que você pode adicionar ele dentro do Sales Navigator. Adicionar no Sales Navigator não significa que você vira amigo da pessoa, nem ela sabe disso, mas você pode ir acompanhando os posts delas, de repente construindo aí um discurso para quando abordar e oferecer alguma coisa, você ter assim um conhecimento de quem ela é, o que ela posta, os gostos, é para conhecer um pouco mais o cliente. E o próprio Sales Navigator também facilita, você tem pacotes de mensagens para mandar para pessoas que não são suas amigas no LinkedIn. Poxa, eu quero contatar o comprador da empresa X. Você pode mandar uma mensagem privada para ele direto pelo Sales Navigator dentro do seu pacote, porque hoje, para você mandar uma mensagem privada para alguém no LinkedIn, você precisa ter conta premium ou então ser amigo da pessoa, de primeiro grau. Você tem que mandar um pedido de amizade e a pessoa aceitar. Aí você pode mandar mensagem privada. Se ela não for sua amiga, ou você tem uma conta premium, ou você tem, por exemplo, uma licença do Sales Navigator. Então o Sales Navigator vale a pena para quem trabalha com muita venda e prospecção via LinkedIn, justamente para poder criar, de repente, várias licenças dentro da empresa para quem trabalha com vendas. Eu recomendo. Entra lá no site do Sales Navigator, tem a demonstração gratuita da ferramenta por alguns dias, dá uma função simples, e aí vocês vão entender como é que funciona essa questão de abordagens via LinkedIn para vendas. Sim, eu usei também alguns anúncios dentro do LinkedIn. Eu comecei a usar, acho que não faz muito tempo não, tem uns 2 anos, mas eu fiquei impressionada com os filtros. Assim, a gente já trabalha com Google Ads, né, com Facebook Ads, mas os filtros do LinkedIn são realmente poderosos. Assim, a gente consegue atingir realmente assim pessoas e empresas, né, que você coloca lá também por setores de empresas e também nível hierárquico, é fantástico. Nora, eu acho interessante isso, porque são até duas coisas separadas para o pessoal até, de repente, quando começa a pesquisar. O Sales Navigator, você trabalha com o seu perfil pessoal, localizando pessoas e pegando assim possíveis leads, e conversando com esses leads para você poder fazer uma venda. E a parte de que é essa parte de anúncios, que é bem legal você citar isso, que eu acho bem bacana. A parte de anúncios, que daí você faz anúncios através da página da sua empresa, por exemplo. Eu tenho uma página empresarial no LinkedIn. Você pode criar uma conta de anúncios, e esses anúncios que você pode fazer, por exemplo, tanto por mensagem privada na conta da pessoa, ou mesmo um post patrocinado dentro do LinkedIn para mostrar para mais pessoas, de acordo com segmentação. O LinkedIn tem filtros incríveis mesmo, Norma. Concordo contigo. São filtros que você chega assim muitas vezes no profissional mais detalhado, você consegue chegar assim para aquelas pessoas daquelas empresas. E por que o LinkedIn tem isso em comparação a todas as outras redes? É melhor esse tipo de filtro, porque o LinkedIn hoje é uma das únicas redes onde as pessoas preenchem mesmo por onde elas passaram, empresa, cargo, o que elas fazem. Então, o LinkedIn realmente, assim, ele nada de braçada por ter esses dados e ele poder segmentar dessa forma. Mas é claro, Norma, que a gente não pode deixar de falar que por ser tão assertivo e por ser um lead tão qualificado, os do LinkedIn acabam sendo um pouco mais caros do que os das outras redes sociais. Então, assim, quem mexer com LinkedIn Ads vai estranhar um pouquinho o preço, mas se você segmentar bem, fazer um criativo, uma arte, uma informação bacana, e você trouxer algum tipo de conteúdo legal, você pode ter uma conversão mais interessante até do que outras redes no LinkedIn. Sim, não, ele se justifica totalmente. Até nos relatórios, quando a gente colocava ali o custo, né, o CAC, o ROI, esses KPIs, aí eles ficam bem claros dentro do LinkedIn, que se justifica, sim. Assim, nós falamos aí, né, de algumas formas, alguns recursos. Da forma orgânica, Cris, os artigos no LinkedIn, eles são uma boa maneira, né, de criar autoridade. Aí eu queria até que você explicasse, serve só para a marca pessoal? As empresas também podem fazer essas publicações? Como é que funciona? E também qual que é a relevância disso dentro do LinkedIn? Muito bom, Norma. São duas coisas, por exemplo. Hoje, quando você vai postar no LinkedIn, você pode fazer as publicações no feed
que elas comportam até 1.300 caracteres. Então são aqueles posts comuns que você pode colocar uma foto, um vídeo, um link. O LinkedIn tem de maneira orgânica o famoso carrossel, então se você subir em formato PDF, por exemplo, um arquivo com 7 páginas, ele já cria um carrosselzinho automático, por exemplo, com aquelas 7 imagens para você poder ir deslizando e tudo mais. E também você pode subir enquetes, tal. São os formatos tradicionais de um post no feed, como acontece em outras redes sociais. Então, você pode, postar para chegar para as pessoas ali tal na timeline. Os artigos são os textos longos que as pessoas podem postar no LinkedIn. É estilo um blog dentro do LinkedIn mesmo. Você pode escrever aí com um limite maior de caracteres e tudo mais. E você pode colocar vídeos dentro, embedar vídeos mesmo, fotos dentro dos textos, você pode colocar links dentro desse artigo, e esse artigo, na verdade, você vai pôr um título, uma foto dele principal, e esse artigo ele indexa no Google também. Então as pessoas podem localizar muitas vezes aquele assunto que você escreveu, aquele artigo, pelo Google, e isso ajuda você a criar autoridade. Hoje a gente sabe que os artigos no LinkedIn não têm muita força assim de alcance orgânico, de que você posta, ele não vai assim ter aquele estouro de pessoas vendo, visualizando muitas vezes de cara como era antes. Hoje a gente sente que a gente é mais visto quando faz um post no feed. Por isso que é importante, quando a gente postar um artigo, de vez em quando fazer umas chamadas desse artigo no feed também. Não é um problema isso. Você trazer algum destaque desse texto que você escreveu, dá uma prévia num post do feed e coloca o link para as pessoas lerem mais. Isso é importante. E tem um detalhe, artigos no LinkedIn, esses artigos longos, com título e tudo mais, só podem ser escritos por pessoa física. Páginas empresariais no LinkedIn só conseguem post no feed, não dá para criar artigos, tanto é que as empresas têm feito o quê? Têm orientado os próprios CEOs, diretores, gerentes ou mesmo grandes influenciadores da empresa que gostam de escrever no LinkedIn para escrever sobre alguns temas da empresa e depois a página empresarial pega esse link do artigo desse profissional, desse funcionário colaborador e joga dentro da página empresarial, da LinkedIn Page. É uma saída também, né? Ah, legal, legal. Tem muita gente perguntando sobre isso aí. Foi uma das perguntas que me mandaram aqui quando eu falei que ia falar com você. Eu vou te confessar uma coisa, Cris. Você acredita que eu fiquei sabendo esse negócio do carrossel? Eu não sabia que tinha que subir em PDF. Eu descobri isso, eu tenho 6 meses. E a gente sempre aprende, né, com a rede. E é uma coisa mesmo de você estar ativo, de estar usando. Aí você vai descobrindo ali os recursos. Mas eu não sabia. Eu ficava penando nisso. Aí eu fui ver alguns tutoriais. Aí eu falei, beleza, agora eu já aprendi. Vou subir como PDF aqui para virar um carrossel. É o que eu falo, né, Norma? Quando a gente está em rede social, quanto mais você é ativo, quanto mais você está conectado com as pessoas, a gente vai aprendendo juntos, porque essas redes sociais, elas lançam certas funcionalidades assim, sem muito alarde, ela simplesmente aparece. Então, se você está ativo ali, você vai aprendendo junto com todo mundo. Realmente, muita gente ficava assim, nossa, como é que você subiu esse carrossel? Aí as pessoas começavam a dar dicas nos comentários e tal. Então, assim, é acompanhando, é estando ativo na rede que a gente também vai aprendendo sobre essas principais funções para ajudar a melhorar o nosso trabalho. E realmente esse carrossel fica lindo demais, né? Fica show de bola. A gente falou sobre o artigo, Cris, mas tem uma diferença ali da newsletter. A newsletter ela é mais recente. É diferente, né? Exato. A newsletter é um outro formato novo que o LinkedIn agora está testando. E um detalhe até para quem de repente estiver nos ouvindo aqui, a newsletter não está liberada para todo mundo. A newsletter ainda é a própria equipe LinkedIn escolhe alguns usuários e libera para eles recebem um aviso do editorial do LinkedIn avisando para eles que eles foram selecionados. Isso depende muito da própria produção de conteúdo que você já faz hoje no LinkedIn. Pô, Cris, eu não costumo postar nada na timeline, eu nunca escrevi artigo e tal. É um pouco mais difícil você ser selecionado, porque eles realmente estão dando esse teste para newsletter, geralmente para pessoas que já produzem artigos ali dentro no LinkedIn, que já tem esse costume de produção assim com uma certa frequência, porque a newsletter é um serviço novo do LinkedIn para você mandar mesmo aquela news com novidades assim semanal, quinzenal, então tem que ter uma periodicidade. Então, fiquem de olho quem estiver acompanhando, porque vocês vão poder escrever, por exemplo, assim, artigos, escrever várias informações numa newsletter, por exemplo, mini artigos dentro dela, e o que é legal é que as pessoas podem assinar a sua newsletter. Aí é diferente da questão do canhão da timeline. Quando a gente fala de newsletter, não é pela timeline. Que assinam a newsletter, recebem por e-mail o aviso de que tem texto novo e tudo mais, recebem notificação no LinkedIn de que tem texto novo. Então é muito importante a gente poder também, assim,
produzir conteúdo agora, para de repente na newsletter amanhã você está selecionado e poder publicar isso, você poder ter mais alcance, que assim, você pode ter 10 mil conexões no seu LinkedIn, mas a sua newsletter tem 50 mil pessoas que assinam, porque elas não são suas conexões necessariamente, mas faz tanto sucesso a sua newsletter que as pessoas estão assinando para poder receber conteúdo, né? É onde entra a importância da constância, né, Cris? Exato, porque sem essa constância, a gente não vai chamar a atenção dos editores do LinkedIn. A gente não vai chamar a atenção lá nos sistemas deles para dar uma olhada, afinal, quem que de repente poderia testar essa ferramenta para a gente. Então, sempre estar constantemente atualizando o seu perfil, independente de liberação de ferramenta, independente disso, porque senão também fica forçado, né? Aí a gente pega uma semana e faz um monte de post, nossa, ninguém me chamou para newsletter ainda, vou parar. Ô, Cris, é o mesmo critério que eles observam, por exemplo, para liberar para lives? Exatamente, tem um detalhe importante, a live é um pouco diferente. A live, ela já está sendo permitido você pedir para o LinkedIn uma avaliação por parte deles se você pode ter lives. Então você não precisa esperar os editores do LinkedIn um dia olhar o seu perfil e te dar o recurso de live. Você pode pedir. Existe um formulário dentro da central de ajuda do LinkedIn, as pessoas entram lá, tem lá um formulário para você pedir lives. Então, entra na central de ajuda do LinkedIn, procura lá por LinkedIn Live, vocês verão que tem um botão lá onde você preenche um formulário e pede para o LinkedIn avaliar. Só que é muito importante, não adianta a gente pedir para avaliar a possibilidade de liberar live para a gente, se a gente não posta com frequência também, além de conteúdo, vídeos nativos na plataforma. E não é compartilhar o vídeo de outro lugar. Será que essas pessoas sobem vídeo, por exemplo, assim, ela sobe o arquivo de vídeo direto na timeline do LinkedIn? Não vale YouTube e outras redes. Eu tenho que subir o arquivo, porque daí quando você mostra para o LinkedIn que você usa os vídeos do LinkedIn, os vídeos, né, o recurso de vídeos do LinkedIn, isso pode, de repente, mostrar para os editores que, olha, essa pessoa vai também utilizar legal a live, então seria legal a gente dar essa ferramenta para ela. Então vale muito a pena a gente, quando for solicitar isso daí, já ir pensando em conteúdos no formato vídeo, tanto na timeline quanto nos stories do LinkedIn, que daí a gente faz os videozinhos curtos, né? Você deu uma boa dica aí, viu? Porque eu já tentei umas 3 vezes subir esse formulário, ainda não me aceitaram, não. E eu subi ontem um vídeo assim, um vídeo nativo, mas é verdade, eu compartilho mais do YouTube do que algum vídeo assim que eu subo direto. Boa dica. Comece a subir diretamente, comece a trabalhar um pouquinho mais esse vídeo, você vai ver várias pessoas que recentemente conseguiram um recurso de live, tiveram a liberação, citaram que foi depois que eles começaram a mexer um pouco mais com o vídeo no LinkedIn que facilitou a aprovação. Boa, boa. Cris, os grupos do LinkedIn, né, também é uma boa forma de achar aí, eu chamo, achar sua colmeia, né, e exercitar essa questão da colaboração também. Eu queria que você falasse um pouquinho deles, porque nem todo mundo explora, né? Exatamente. Os grupos no LinkedIn, eu confesso para você uma coisa, eles poderiam ser mais explorados e até ser mais assim falados pelo LinkedIn. Os grupos são assim como são no Facebook, por exemplo, um grande espaço de troca, de colaboração, para a gente conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente nos assuntos profissionais, discutir, debates. Só que assim, a gente que no LinkedIn as pessoas usam muitos grupos para fazer spam. Só jogar link, 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 sem nenhum debate, e isso faz com que as pessoas fiquem um pouco desincentivadas, assim, nem sei se tem essa palavra, mas elas ficam um pouco menos ativas dentro do LinkedIn, elas não têm tanto incentivo de querer fazer aquilo ali, porque elas sentem que às vezes o grupo fica falando, as pessoas ficam muito falando sozinhas, sem necessariamente uma conversa, mas ainda assim, eu acho que é um recurso que a gente tem que começar a explorar, porque tem grupos interessantes, procurem na busca lá, termos que são da área que você atua, da sua tribo, digamos assim, profissional, vai lá no filtrinho de grupos da busca e ele vai trazer grupos e você vai ver o número de usuários, você vai ver quantas atividades teve, e aí você pode começar a participar desses grupos, mas também não só para consumir conteúdo, muitas vezes para entender quem também é daquele grupo e você se conectar com pessoas. É mais uma ideia até, Norma, para eu achar pessoas que talvez sejam da mesma área que eu e tudo mais, ir através da navegação de quem são os membros de um grupo, por exemplo. Mas eu confesso, como professor palestrante, testa muito e sempre estou discutindo na sala de aula, os próprios alunos falam que o recurso dos grupos do LinkedIn poderiam ser um pouco melhores explorados, pela própria plataforma. Eu também acho, mas eu vejo assim, esses que são mais ativos são grupos que as pessoas que se destacam mais são as pessoas realmente mais assim colaborativas, né? Alguém faz uma pergunta, já vai lá, responde.
a pessoa acaba ficando realmente com um destaque muito grande dentro dos grupos. Eu acho que vale muito a pena mesmo. Cris, falando, né, hoje o profissional assim, né, de alta performance é aquele que possui várias soft skills, né, essas habilidades aí profissionais, comportamentais, e o LinkedIn ele disponibiliza algo que eu acho fantástico. Você falou logo na introdução também do LinkedIn Learning. E eu sempre indico os cursos lá, né? Tem cursos gratuitos, tem alguns que são mais para quem tem a conta premium, mas o LinkedIn liberou, né? Até por conta da pandemia, vários treinamentos fantásticos lá, que inclusive tem certificado para ser colocado no perfil, não é isso, Cris? Exatamente. Eu acho muito interessante as pessoas ficarem de olho nisso. linkedin.com/learning, uma plataforma EAD dentro do LinkedIn que tem vários cursos gratuitos nesse momento, principalmente como você citou a questão da pandemia. E quem tem conta premium pode fazer qualquer um deles, que tem cursos em inglês, cursos em português. Então, assim, tem muito conteúdo, tem cursos mais curtos, cursos mais longos. Tem uns que a gente fala assim, até que tem formatos meio palestra. É muita informação e esses certificados já podem até subir automaticamente no seu LinkedIn, se você quiser. Então, pesquisem esse LinkedIn Learning, dê uma olhada lá, porque é bem bacana. É igual mesmo uma escola à distância, assim, com aquela questão de quanto você já fez do curso e tudo mais, você vai acompanhando ali todos os conteúdos, os vídeos. Vale a pena esse recurso, porque é mais um recurso que mostra que o LinkedIn é muito focado em conteúdo, e conteúdo para formar os profissionais também, não só informar, mas trabalhar na formação deles. Então é uma boa dica, linkedin.com/learning. Quem nunca fez nenhum curso, certeza que quando entrar lá e começar a ver os que estão disponíveis gratuitamente para testar, já vai fazer um e falar assim, caramba, que qualidade, é um produto assim do LinkedIn muito bacana, até porque os cursos que sobem ali são todos, na verdade, com o aval do LinkedIn. Então, assim, não é qualquer usuário que vai lá e sobe um curso. São cursos que são autorizados pelo LinkedIn, inclusive eles mesmos gravam muitos desses cursos, né? Sim, inclusive, Cris, eu sempre indico, tem um curso que é bem introdutório, assim, de LinkedIn. Costumo indicar, assim, para algumas empresas, porque o pessoal fala muito da dificuldade de motivar, né, os colaboradores a usar a plataforma, para poder tirar um pouco aquela questão assim, como é que eu faço para que os colaboradores produzam conteúdo, marquem a empresa. Alguns têm essa cultura de achar que só vai estar promovendo a empresa. Eu falo, vamos fazer o seguinte, eu tenho um curso aqui no LinkedIn Learning gratuito, manda para eles assistirem, e eu tenho certeza que eles vão mudar esse mindset deles, entenderem de fato como isso vai contribuir para o profissional mesmo deles, assim. E acontece isso, depois que eles assistem, aí eles falam, agora entendi o uso da plataforma e tal, e eles começam a ter uma outra visão, assim, isso tem ajudado bastante. Eu queria, inclusive, que você desse algumas dicas, inclusive essa semana também eu conversei com uma diretora, né, de uma empresa, ela está falando da dificuldade dela quanto a isso. Como mudar essa cultura e o que ela poderia fazer para promover isso mais na empresa, para poder motivar o pessoal a produzir mais conteúdo dentro do LinkedIn? Legal, legal. Olha só, nesses últimos 2 anos, na verdade, um dos trabalhos, por exemplo, que eu tenho mais realizado, Norma, assim, nas empresas, tem sido treinamentos de LinkedIn para profissionais e colaboradores. Eu tenho feito isso praticamente assim, quase toda semana, ou pelo menos aí a cada 15 dias em alguma empresa, e a gente faz o quê? A gente justamente mostra para os profissionais dessas empresas o quanto é importante eles estarem com seus perfis bem preenchidos para poder, na verdade, até funcionar como marketing da empresa. Saiu uma matéria no próprio Mark recentemente. Assim, recentemente, forma de dizer que, na verdade, a pandemia afetou nossa capacidade de tempo, né? A gente fala recentemente, mas às vezes foi o ano passado, né? É que foi tudo tão rápido. O que acontece? Saiu essa matéria no próprio Mark e ela fala assim, perfis no LinkedIn viram espelhos das empresas. Ou seja, as pessoas estão começando a entender que muitas vezes as pessoas vão chegar no perfil da empresa através de um perfil de um profissional. E quanto mais preenchidos estiverem esses profissionais, assim, os perfis deles, quanto mais eles forem ativos, mais de uma certa... Digamos que eles estão divulgando ainda mais o nome da empresa. Então, quem ganha também é a empresa. Então, nesses treinamentos, até que as empresas chamam geralmente de LinkedIn Day, o que eles fazem? Eles reúnem os profissionais para a gente mostrar como utilizar o LinkedIn, preenchimento de perfil,
como vender a marca empregadora, e quando as empresas fazem isso com os profissionais e orientam até para, de repente, eles evitarem as questões polêmicas, mostrar que a empresa tem um suporte para ajudar as pessoas que querem postar conteúdo no LinkedIn, até sobre a própria empresa, sobre alguma ação interna, eles vão começando a se sentir mais à vontade de falar assim, opa, a minha empresa não me proíbe de usar o LinkedIn, ou se eu usar, ela não vai achar que eu estou procurando emprego. Então, essa mudança de cultura começa da empresa realmente mostrar para o profissional que dá para usar o LinkedIn de uma maneira bacana, mostrando o seu trabalho para o mercado, fazendo com que o mercado valorize você como profissional. A empresa que te contrata, e detalhe, tem muito candidato que está querendo entrar nas empresas depois que vê os posts dos funcionários que trabalham lá. Então também está funcionando muito isso para a área de atração de talentos. Então uma coisa importante para as empresas é mudar essa visão de que LinkedIn é só para procurar emprego, porque um profissional desmotivado ele vai procurar emprego independente se ele tiver conta no LinkedIn ou não. E outro detalhe, usar esses tipos de movimentos, como, por exemplo, treinamentos para os funcionários, como um momento em que eu estou trazendo uma oportunidade para o próprio profissional se valorizar, porque aí mostra assim, poxa, eu não estou fazendo esse treinamento apenas para falar bem da empresa, não, é para eu, como profissional, poder mostrar que eu tenho uma bagagem legal e, naturalmente, a pessoa sentir um orgulho de fazer parte daquela marca por todo esse treinamento, por todo esse incentivo, e ele trazer esse amor para a timeline dele de uma maneira orgânica. Então, isso que é muito importante. Essa mudança de mindset assim, nas empresas já está sendo muito grande, viu, Norma? Desde 2019. Cada vez mais a gente está do employer branding, marca empregadora, porque pensa, uma página empresarial pode ter 5 mil seguidores, a página da empresa. Ela faz um post para 5 mil seguidores. Agora, imagina se ela tem 5 mil colaboradores. Imagina se uma parte desses colaboradores forem lá e curtir, comentar e compartilhar esse post na página empresarial. O LinkedIn joga o post da página empresarial nas timelines dessas pessoas. Imagina se cada um tiver no mínimo 200 amigos. Imagina o alcance exponencial que isso daí pode ter para muito além dos 5 mil. Então, as empresas estão percebendo isso, que os profissionais podem ser grandes promotores da marca. Sim, e até um feedback de uma empresa que acho que tem mais ou menos umas 2 semanas que ele falou, olha, Norma, eu tive que fazer um corte, né, recentemente, e mesmo antes da gente indicar, né, esses funcionários, eles foram contratados por empresas que deram, né, um feedback para eles que, por conta do comportamento deles dentro do LinkedIn, que eles viram que ele era ativo, que ele marcava a empresa, que ele tinha uma presença lá, eles falaram, olha, eu te contratei porque eu vi que aonde você trabalhava antes, você realmente era muito ativo quanto ao que você publicava sobre a empresa, o background, etc e tal. Então, isso traz também depois lá na frente ali um benefício. Exato, né? Exato. Na verdade, todos ganham. A empresa, todos ganham. E pessoas que se sentem valorizadas pelas empresas com essa liberdade, na verdade, elas começam a criar até uma fidelidade com a marca. Porque aquela coisa, você chega lá com a política de proibir o usuário a mexer no LinkedIn, esse tipo de coisa, na verdade, assim, a proibição em si já te coloca, assim, uma coisa meio, assim, sei lá, autoritária, né? Meio de censura. E quando você traz ele para perto, quando você fala assim, não, a gente está incentivando você a utilizar, a gente quer que você... profissional, tem gente que fala assim, poxa, para que eu vou ir numa outra empresa se essa aqui me dá essa liberdade, se essa aqui me valoriza, se o meu chefe curte os meus posts no LinkedIn, que chefe que muitas vezes, nossa, numa outra empresa meu amigo contou que o chefe dele ficou mó bravo porque ele fica se expondo no LinkedIn, aqui na nossa não. Ela nos incentiva. Esse tipo de coisa, na verdade, pode estar ajudando a reter talentos também. Legal, boa. Cris, uma curiosidade minha agora, tá? Como é que você se tornou top voice do LinkedIn e quais as dicas que você pode dar também para quem deseja ter esse destaque aí na rede? Legal, poxa, legal essa pergunta, assim, principalmente porque é uma coisa muito especial na minha carreira, que foi quando o LinkedIn me mandou uma mensagem e falou, Cris, você foi eleito top voice, um dos 20 brasileiros mais engajados da rede e tudo mais, e aí quando eles me deram esse título, eu sempre fiquei naquela dúvida, né, do tipo assim, nossa gente, como é que a gente chega a ser um top voice e tudo mais? E quando o Rafael Cato, que é o editor do LinkedIn, que solta os textos dos top voices anuais,
ele cita uma coisa que é muito importante. Os top voices não são eleitos necessariamente por número de seguidores, nem por número de likes em seus posts, porque não é um título de popularidade, mas sim o quanto o conteúdo que aquela pessoa particularmente posta na timeline dela, as conexões que ela faz e as conversas que ela gera, ajuda o mercado dela do que ela faz. Tanto é que os top voices são de diversas áreas, é bem diverso, é bem assim distinto. E o que acontece? Eu realmente assim comecei a trabalhar em 2014 com o LinkedIn. Então, antes de eu receber esse título do Top Voice, foram 4 anos mexendo no LinkedIn todos os dias, fazendo posts para poder trazer informação, dica, trazendo debates que às vezes tinham 3 likes, Norma. 3 likes num post meu, e que muita gente falaria assim, desisti desse LinkedIn com 3 likes, mas foi a persistência, a consistência e construindo aquela rede, construindo pessoas que iam acreditando no meu trabalho e que daí começavam a seguir, indicar para outras pessoas e marcar amigos nos comentários para poder acompanhar, que foi, na verdade, trazendo mais destaque para o meu perfil, fui tendo mais alcance orgânico e isso chamou a atenção do LinkedIn. Tanto é que eles colocam um pouquinho do seu perfil lá. O Cris é Top Voice como um professor de marketing digital que traz várias dicas disso, daquilo. Então, olha, dentro dos professores que trazem isso, vimos que o Cris tem atuado bastante no LinkedIn. Então, é uma questão de atuação. Eu sempre falo, recentemente a Daniele Avelino, ela foi eleita como Top Voice Carreira 2021, porque agora o LinkedIn também tem os Top Voices anuais e tem os Top Voices também de alguns temas. Então tem Top Voice Saúde, Top Voices Carreira, que já são mais especializados. E ela foi eleita agora em 2021 como Top Voice Carreira, e ela já foi uma aluna minha no curso de LinkedIn 2020, e ela citou até isso no e-mail de agradecimento para as pessoas que ela tinha virado Top Voice sobre a nossa conversa que nós tivemos nesse curso. Porque ela perguntou para mim no curso, Cris, eu queria um dia ser Top Voice, o que você acha que tem que fazer? Quais são os passo a passo? Eu falei assim, olha, sinceramente, não tem um passo a passo, porque se todo mundo se tornaria Top Voice? Não necessariamente. O que a gente sempre fala é que produza conteúdo que de uma certa forma ajude as pessoas que seguem você. Interaja com elas nos comentários, responda as mensagens delas privadas, gere conversas e faça com que elas entendam que você é autoridade naquele assunto. Se você começa a chamar a atenção dos usuários da própria rede para isso e você começa a crescer organicamente de uma maneira sustentável dentro disso, naturalmente você pode chamar a atenção dos editores do LinkedIn que fazem todo esse processo de seleção, que, de novo, não olham apenas o número de likes nos seus posts. Não adianta a gente fazer um post só caça-clique. Eu tenho que trazer conteúdos que agregam para a rede, porque o LinkedIn vai te dar um título de Top Voice. O LinkedIn não vai dar um título também de Top Voice para alguém que, de repente, dissemina muita fake news, ou dissemina ódio na rede, ou gera, por exemplo, debates que, de repente, possam ser prejudiciais, ou que sejam nocivos até. A pessoa ganha 10 mil likes, mas às vezes são com debates que viram uma briga ali, na verdade. Então, não adianta a gente ir tentando ganhar Top Voice só na polêmica. Tem que trazer algum tipo de conteúdo relevante para a rede. Você falou das curtidas, né, que trazem mais curtidas. E as métricas de engajamento, assim, Cris, nesse sentido, né? O que conta mais para o algoritmo do LinkedIn? É curtida, comentário, compartilhamento? Tudo conta? Tem o mesmo peso? Como é que funciona isso dentro do LinkedIn? O que é mais interessante no LinkedIn realmente são os comentários. Na verdade, você comentar os posts das pessoas ou mesmo receber comentários nos seus, o que acontece? Quando você comenta os posts das outras pessoas, o seu nomezinho e seu título vai aparecer ali junto ao comentário. E quando esse post geralmente começa a engajar mais gente, essas pessoas começam a ler os comentários. Se você faz um comentário interessante, traz uma informação bacana, elas ficam curiosas para saber quem é você e elas vão lá e clicam para ver quem é o seu perfil. Ou seja, quando você comenta, você também aumenta as chances das pessoas quererem saber quem faz aquele comentário. A curtida por curtida, dificilmente alguém navega lá nas curtidas e vai ver quem curtiu e vai procurar. Não, o comentário pode despertar essa atenção das pessoas lá no debate, até da própria pessoa que postou. E quando você recebe comentários, a mesma coisa. Você fez um post, as pessoas estão comentando, lembre-se que cada comentário está abrindo, digamos assim, um canal para você também responder aqueles comentários. E isso aumenta o debate nos comentários e isso faz com que o algoritmo comece a entender que aquele post
post tem relevância porque tem mais gente falando dentro dele. Então, só a curtida, você não vai conseguir responder aquela curtida. Ela não tem um botãozinho ali para você falar obrigado pela sua curtida. Não, mas quando alguém comenta, você pode continuar a conversa embaixo. Então, imagina que você teve 10 comentários num post e você começou a conversar com essas 10 pessoas, já são 20 comentários que podem virar mais se elas responderem. Isso gera uma conversona, isso movimenta o algoritmo. Então, de verdade, a métrica principal é o comentário, a curtida também. Quando alguém curte, mostra na timeline daquela pessoa o que ela curtiu. Então, se eu curti um post da Norma, aparece para os meus amigos. Olha, o Cris curtiu esse post da Norma. Então, o post da Norma começa a aparecer para os meus amigos. Então, também assim, quando você também recebe curtida, você está aparecendo na timeline dos outros que curtiram, para os amigos deles. Eu acho que o mais fraco de todos lá no algoritmo é o compartilhar, que na verdade não deveria ser assim. Mas não sabemos por que, quando a gente clica no botão compartilhar, ele meio que desaparece o seu post. Você não vê muita curtida e comentário nele, ele dá uma apagada, e a gente já até citou isso para o LinkedIn, mas a gente não teve assim uma resposta da engenharia deles assim para falar por que isso acontece. Então eu focaria em curtidas e comentários. Boa. Eu também notei isso. O comentário dá mais trabalho, né, Cris? Mas é aquilo lá que você falou, né? No começo ali, você foi devagarinho, tinha 3 curtidas, mas é um processo de construção. Tem até uma frase que você de vez em quando coloca que eu acho muito legal. Você coloca assim, você começa falando, vai trabalhando devagarzinho, do seu jeito. A frase é bem essa, assim, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que uma hora o resultado vem. E foi uma frase de verdade, viu, Norma? Tão assim, nada pensado. Eu estava, na verdade, fazendo um post no LinkedIn e eu estava feliz com uma conquista que eu não lembro qual que era, se era a minha primeira palestra internacional ou se era meu primeiro TED, assim, meu primeiro TEDx, e eu estava tão emocionado com aquilo que a minha frase que eu abri assim, eu escrevi aquilo muito de coração, falando assim, poxa, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que uma hora o resultado vem. Porque era o que eu estava sentindo naquele momento, porque nesses 7 anos trabalhando, é natural que às vezes, assim, lá no primeiro ano, quando eu comecei das primeiras palestras, vinha muita gente falar assim, não, Cristiano, mas olha, você está bombando, eu acho que você deveria fazer isso, aquilo, não, produzir desse jeito, eu acho que você vai bombar e tal. E eu falava assim, não, Cris, calma, é a visão das pessoas em relação ao seu trabalho, mas você tem as suas limitações, o seu jeito de fazer, o seu tempo, os seus processos internos. Então eu sempre pensava assim, ó, não importa o estímulo externo, eu vou trabalhando devagar, do meu jeito e da forma que eu acredito que funciona para mim. Porque se amanhã der errado, fui eu que errei, e se der certo, fui eu que acertei, e beleza, estamos aqui com a responsabilidade da coisa, seja positivo ou negativo. E eu sempre falo assim, ó, não importa quando ou de que forma que ele vem, mas o resultado vem, de alguma forma. Seja um resultado negativo até, porque o resultado negativo é um resultado para você tomar uma decisão de falar assim, vou mudar, agora eu vou para um outro lado. Então isso virou uma frase que eu citei isso uma vez no post e as pessoas começaram a replicar isso aí. E aí as pessoas começaram até a criar várias versões delas. É muito legal que às vezes fala assim, ó, como diz o Cristiano, vai trabalhando devagarzinho, faz a sua parte. Eu falava assim, nossa, que legal as releituras dessa frase, sabe? E aí eu comecei a usar ela nas palestras também, essa frase, e ela virou meu lema, assim, de verdade. É muito legal falar isso, Cris, porque todo mundo quer começar grande, né? Acho que a maioria quer já começar com vários seguidores, começar com um monte de gente engajando. E realmente a gente tem que colocar ali, né, nossa sementinha dia a dia. Você falando até dessa parte aí, que você, né, palestrando no TEDx, não sei se você vai recordar, eu lembrei disso agora. Uma vez a gente estava num evento do MLabs, lá em Floripa. Tava você, eu e o Ramon Campos. E aí você estava me contando, você falou assim, muita gente hoje pode falar que é sorte, mas eu comecei ali dando palestra para grupo pequeno, igreja, e eu falo, cara, é isso. Se você não quer começar plantando ali, hoje é fácil o pessoal falar assim, olha só como que tá a vitrine, mas, cara, é isso exatamente o que você falou, eu me identifico muito com isso. Não, é legal você lembrar dessa nossa conversa, eu me lembro. Até porque o que acontece? Eu sempre gosto de poder bater um papo sobre isso com as pessoas, porque é natural, Norma. Assim, acho que a gente faz isso no dia a dia. A gente vê uma pessoa, por exemplo, assim, se destacando na área que ela trabalha, seja qual área for. Não estou falando só no caso de ser um palestrante ou um professor conhecido, qualquer área, qualquer tipo de cargo que a pessoa se destacou. E a gente imagina que a vida dela inteira foi um sucesso. E a gente pensa que aquilo está totalmente distante de nós.
E eu sempre gosto de citar um pouco assim, contar um pouco para as pessoas, até quando eu dou meus cursos, tal, as minhas palestras, eu pego o finalzinho lá, os últimos 5 minutos, e trago um pouco da minha história, porque eu sei que assim, gente, até um tempo atrás, eu não era nada conhecido dentro do LinkedIn, eu nem mexia praticamente com rede social, eu nem trabalhava com isso, sou um cara do interior de São Paulo, nem sou assim das grandes capitais, grandes agências e tudo mais. Trabalhei uma época na Editora Globo, mas eu trabalhava assim, saindo da cidade de Várzea Paulista, pegando um trem para ir trabalhar na Globo em São Paulo e voltando de trem, quase 4 horas para ir, 4 horas para voltar, para começar a fazer aquele trabalho e tudo mais. Então a gente pensa assim que, nossa, foi fácil, foi só simplesmente ir lá e começar. E quando eu olho hoje para trás, que foram 7 anos, principalmente, dando palestras, dando cursos, dando consultorias, fim de semana, feriado, e principalmente, como você falou, já dei palestras em faculdades, em escolas estaduais, em igrejas, já dei palestras, por exemplo, assim, em grupinhos fechados de 20 pessoas, já fiz palestras grandes, e aí a gente vai relembrando disso. Quando a gente começa a ver como que está a nossa carreira hoje, a gente não pode também esquecer desse tipo de processo. Por isso que no LinkedIn também é muito importante, Norma, as pessoas trazerem essas histórias, porque tem gente que pode passar a te conhecer hoje e não sabe disso tudo que está para trás. Então, trazer também um pouco sobre as suas histórias, as suas conquistas, também são formas de conteúdo que as pessoas gostam no LinkedIn, porque elas conhecem um pouco o humano que está por trás daquilo. É interessante esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma grande ligação com a minha mãe, a dona Nair, porque a minha mãe foi uma das grandes incentivadoras da minha carreira e ela, sim, me apoia demais nessa coisa de ser professor, viajando para lá e para cá, que está um pouquinho pausada as viagens por causa da pandemia, mas até então, sempre cada hora numa cidade. E aí eu trazia essa informação nas palestras e as pessoas mandavam fotos para minha mãe para poder mostrar assim, olha, dona Nair, como é que tá seu filho aqui em Floripa? Olha seu filho aqui em Natal, né? Veja aqui. E eu sentava com ela e ficava mostrando as fotos. Ela começou a falar assim, os meus seguidores mandaram fotos, e aí ela começou a brincar com isso. Conforme ela começou a brincar com isso, eu comecei a contar essa história, inclusive no LinkedIn. E aí, conforme eu comecei a contar essa história no LinkedIn, que existia esse tipo de coisa, as pessoas começaram a falar assim, gente, quero ser amigo da dona Nair e tudo mais. E aí as pessoas começaram a entender que o Cris não é só um professor palestrante que está falando de LinkedIn e tudo mais. Ele tem uma vida, ele tem uma mãe que apoia, e aí identificar, porque começa a me mandar histórias. Pô, Cris, a dona Nair me faz lembrar a dona Tereza, que a dona não sei o quê, que me ajuda e tal. Então, esse tipo de coisa que as pessoas também querem dos profissionais. A gente fica tão, às vezes, só preocupado no sucesso. Eu preciso ser uma pessoa de sucesso. Eu preciso ser uma pessoa que isso, que aquilo. Só que se esquece que esse tal de sucesso é uma construção. E eu acho que quanto mais a gente construir devagar e as pessoas forem, assim, realmente confiando em você devagar, por isso que eu falo do vai trabalhando devagar, porque eu poderia fazer algumas ações que eu poderia ter 1 milhão de seguidores, por exemplo, assim, no Instagram da noite pro dia. Poderia até ser que algumas coisas poderiam me ajudar nisso, alguns processos, algumas coisas. Mas será que eu estaria pronto para aquilo? Cada um tem uma velocidade. Cada um sabe como é que pode administrar aquilo. Então, vai trabalhando devagar, do seu jeito, da forma que você acredita que o maior resultado vem. Você falou dessas conexões emocionais, Cris. Eu lembrei até de um episódio, porque assim, a dona Nair é indiscutível como não tem como falar de Cristiano Santos sem falar de dona Nair hoje, né? E eu lembro quando você falou dela no RD, né, na plenária, como que isso realmente assim conectou e emocionou as pessoas. Eu lembro disso. Tem umas coisas assim que marcam a gente, né? Essa parte realmente que marca e essas conexões emocionais fazem todo sentido, de fato. O RD também, para mim, aquela palestra na plenária, a última, assim, do último evento RD antes da pandemia, né, 2019, para mim aquilo ali, assim, foi um dos momentos marcantes da minha carreira, assim, porque realmente eu nunca tinha palestrado para um público tão grande e aquela pressão de falar assim, eu tenho 40 minutos para falar. É o maior evento da América Latina da área de marketing digital. Sabe aquela coisa que você fala assim, nada pode dar errado? Nada. Você fala, meu Deus do céu. Só que eu lembro que na hora que eu estava falando, quando eu comecei a falar a primeira frase enorme, eu li aquela multidão e eu comecei a conversar, te juro, as palavras... Eu assim, achei até engraçado, eu não gaguejei 1 minuto de tanta força que veio, assim, o pessoal brincou assim, Cris, você parecia estar em estado de flow durante aquela palestra, porque você flutuava naquele palco falando assim, com uma leveza, e eu lembro que a minha mente só pensava assim, ó, cara, durante esses 7 anos que eu dou palestra sobre LinkedIn e outros temas, eu acho que, na verdade, eu cheguei na plenária do RD Summit no melhor momento depois de 7 anos, sabe por quê? Porque durante esses 7 anos eu ensaiei para esse momento, agora eu tô firme para isso.
Talvez eu não teria dado uma palestra como foi aquela, para mim, assim, para minha experiência, eu talvez tivesse feito isso antes, se eu não tivesse tão preparado com a questão do conteúdo, formato, nesses 7 anos palestrando. Então, para mim, o RD Summit foi a consagração de algo que eu ensaiei durante 7 anos. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo tem um momento certo. Tem gente que chama sorte, eu falo sorte é quando você faz o encontro, dá oportunidade com o preparo. A pessoa tá pronta para aquilo ali. Cris, eu acho que nesse momento tem muita gente que tá querendo saber mais sobre LinkedIn, né? A gente já até estourou aqui o nosso tempo. Como é que as pessoas fazem para se aprofundar mais no LinkedIn? Dá a dica aí de curso. Faz aí o convite do grupo do LinkedIn de A a Z, né, que eu acho tão bacana também. Fiquei sabendo dele, na verdade, foi quando você deu uma aula no SMXP, que é né, que a gente também faz parte da comunidade do SMXP. E aí fiquei sabendo, fui seguir, o grupo já tem 3 anos, e aí daí em diante eu tô lá direto. E o Clubhouse também, né? Fala aí um pouquinho desses canais aí, que eu acho bem bacana o pessoal saber como encontrar. Show de bola. Eu acho que assim, primeiro que uma boa lembrança sua foi o SMXP, que é esse grupo incrível aí que o Estevão Soares, a gente faz parte juntos lá. Eu tenho um grande orgulho de já ter ministrado aula dentro do SMXP e sempre vem uma mensagem ou outra assim, de alguma pessoa que está assistindo a minha aula, que está gravada lá e fala, poxa, aprendi muita coisa sobre LinkedIn lá no SMXP contigo, obrigado. Então assim, muito boa lembrança, quero mandar um abraço para todos do SMXP aqui, aproveitando. Quem não conhece ainda, smxp.com.br. Detalhe, quer aprender mais sobre LinkedIn? O nosso grupo no Facebook é uma das grandes fontes, que a gente tem ele desde 2014, LinkedIn Brasil de A a Z. Procura ele lá no Facebook, solicita participação, vou aprovar com todo carinho. Nós temos mais de 20 mil profissionais lá, inclusive funcionários do LinkedIn estão lá dentro tirando dúvidas. É um canal aberto para você mandar sua dúvida, debater nos comentários das outras pessoas também. Ele é muito ativo e é um grupo que não tem spam. Vocês não verão outros assuntos a não ser debate sobre LinkedIn. As pessoas divulgam cursos, as pessoas divulgam, por exemplo, assim, olha, vai acontecer um evento tal gratuito, mas é sobre... As pessoas tiram dúvida, falam das ferramentas, falam sobre notícias, então é muito bacana participar com a gente lá. LinkedIn Brasil de A a Z no Facebook. Mas, Cris, por que esse grupo fica no Facebook? Porque é no Facebook que tem muita gente com dúvidas sobre LinkedIn. Então, assim, entrem lá e a gente já criou uma versão agora dentro do Clubhouse, que a gente está aí torcendo para liberar logo para Android. Eu não sei se de repente quem estiver ouvindo agora, quem sabe já esteja até liberado para Android de quando a gente gravou isso aqui, mas por quê? Lá no Clubhouse nós já temos mais de 1.400 membros na nossa comunidade, o Clube, né? O Clube LinkedIn de A a Z. Então, quem entra no Clubhouse, procura lá LinkedIn de A a Z, clica no filtro Clube e já entra lá com a gente também, que a gente tem salas semanais para discutir LinkedIn também, no formato Clubhouse, que é um debate em voz, onde as pessoas podem também falar. A gente leva funcionários do LinkedIn para tirar dúvidas das pessoas, os próprios funcionários deles, então tira as dúvidas da galera no Clubhouse. Então, quem quiser acompanhar, LinkedIn Brasil de A a Z e também o próprio LinkedIn de A a Z. Estão convidados. Gente, e olha, eu reitero aqui, vale muito, muito a pena. E agora tá online, né, Cris? Mas assim, eu até por conta disso, né, vou deixar aqui, eu tive a oportunidade de visitar a sede do LinkedIn, faz 2 anos, 2019, foi maio de 2019, por conta aí dessa oportunidade aí do Cristiano Santos. Que legal você lembrar isso, que eu tinha até esquecido de falar desse detalhe. O grupo LinkedIn A Z, nós fazemos encontros presenciais desde 2014 para você conhecer alguns membros do grupo. E a gente começou fazendo isso no Starbucks, depois fizemos isso em algumas padarias em São Paulo, fizemos em hamburguerias, e a coisa foi crescendo que daqui a pouco o próprio escritório do LinkedIn falou assim, ó, vocês querem usar o auditório do LinkedIn para fazer os encontros de vocês? E aí a gente começou a levar desde 2015 de 80 em 80 pessoas, que é o tamanho do auditório, a gente levava um grupo de 80 pessoas gratuitamente para conhecer o escritório do LinkedIn em São Paulo. Visitar o escritório, com palestras dos próprios funcionários do LinkedIn, coffee break, momento fotos lá num logo gigante que tem dentro do LinkedIn, que é um xodó da galera que vai lá, todo mundo quer tirar foto naquele logo incrível. E aí a gente fez esses encontros durante vários anos, só que daí com a chegada da pandemia, a gente teve que dar uma pausa, então nesse momento a gente não está fazendo visitas no escritório do LinkedIn, mas assim que tudo isso passar, a gente pretende retomar, inclusive o LinkedIn está com um escritório novo, assim, lá mesmo no prédio, mas com um novo auditório que parece que cabem
300 pessoas, não só 80. Então, quando, se Deus quiser, essa coisa passar e a gente tiver oportunidade de fazer eventos de novo, nós esperamos nos reunir aí com mais gente do LinkedIn de A a Z. Estamos fazendo a versão online. Enquanto isso, quem estiver dentro do grupo do Facebook LinkedIn de A a Z vai saber quais são as datas que a gente está fazendo de tempos em tempos agora, encontro online no Zoom do LinkedIn de A a Z, do grupo, com funcionários do LinkedIn dando palestra. Só não tem mesmo a visita presencial no prédio, mas o mesmo formato, palestra do LinkedIn, com dicas e tudo mais. A gente já teve aí, nas 2 edições online, mais de 3 mil pessoas inscritas no nosso evento online gratuito. Então, fica de olho lá com a gente, que a gente tem esses encontros e, se Deus quiser, logo a gente está presencial de novo, viu, Norma? Sim, nossa, são fantásticos, assim, o pessoal que faz essas palestras aí, a que eu assisti na época foi com a Patrícia Leca. Foi fantástico, e fora que sim, né, Cris? Eu falo, né, essas questões das conexões, sempre, né, tem isso, um apresenta o outro, as comunidades, e aí você vai estreitando. Tem a hora que eu falo, cara, acho que eu demorei até demais de entrar em alguns grupos aí, porque é onde eu achei minha tribo, sabe? Eu falo, agora eu me encontrei, agora eu encontrei o pessoal que fala a minha língua, que tem os mesmos objetivos, a gente se sente em casa de verdade, viu? É fantástico. Cris, como é que as pessoas fazem para te achar, conectar com você? Coloca aí seus arrobas, por favor. Claro, olha só, quem quiser então aí manter contato, eu estou sempre aí ativo nas redes sociais. Eu vou dar uma dica que acho que para começar a ficar mais fácil, santoscristiano.com.br é o meu site. Quem entrar no meu site, santoscristiano.com.br, tem todas as minhas redes sociais dentro do meu site e, além disso, tem a minha agenda, tem várias notícias e matérias que eu dei entrevista. Gravei recentemente também uma série para a Globo de São José dos Campos, dando dicas chamada emprego.com, sobre como procurar emprego virtualmente, né, principalmente nesses tempos de pandemia. Então tem a série lá no Globoplay, na íntegra, dentro do meu site, para assistir os 7 episódios. Tem várias entrevistas, palestras também completas que dá para assistir, que foram gravadas. Então quem quiser entrar, santoscristiano.com.br, dá uma navegada no meu site lá, que ele tá bonitão, feito com carinho aí para trazer conteúdo para vocês, e tem as minhas redes sociais lá, mas quem já quiser conectar é santoscristiano.br, os finais dos meus arrobas. Perfeito, show de bola, Cris. Olha, o papo foi tão gostoso que a gente estourou o tempo aqui, eu peço desculpa. Se você quiser deixar aí suas considerações finais, fica à vontade. E aí a gente já encerra aqui. Claro, olha, eu quero agradecer, Norma, pelo espaço, porque eu sempre costumo dizer assim, que você citou um pouco essa questão do sucesso, essa questão da gente poder chegar onde a gente chegou, e eu falo que eu só cheguei aqui por atitudes, por exemplo, ou ações como essa que você está fazendo, porque, na verdade, eu não seria um professor de sucesso se eu não tivesse o público podendo me acompanhar, e esse público eu vou conquistando através de coisas como essa entrevista. Então, essa entrevista que você faz comigo aqui, essa oportunidade de poder falar para tanta gente aqui do podcast, na verdade, para mim, é uma grande oportunidade de poder chegar para mais gente que você está abrindo essas portas. Então eu agradeço assim, de coração, você poder confiar no meu trabalho e me trazer aqui para poder falar no Normas do Marketing. Outro detalhe, tá? Eu quero deixar aqui um convite para todo mundo, quem quiser então participar dos grupos e também participar aí, como eu falei para vocês, entrar no meu site santoscristiano.com.br, já ficam convidados. Estou sempre ministrando cursos, palestras, workshops, está lá na agenda do meu site também. Quem quiser, estamos juntos aí, nos encontraremos nas redes sociais. Valeu mesmo e sucesso para todos no LinkedIn, na carreira e na vida. Show de bola, Cris. Muito obrigada. Eu acho que aqui a gente deixou várias dicas aí. Então é uma forma realmente da gente fazer bonito dentro do LinkedIn. Então, gente, fazer aquele perfil campeão, vamos nos conectar aí. E sucesso para todos nós, para você também. Desejo demais, Cris, de coração. Beijo para dona Nair e vamos que vamos. Valeu, beijão. Beijo. Quais são as próximas normas? Compartilhar esse podcast no seu WhatsApp, nas suas redes sociais com a hashtag Normas do Marketing. Valeu! Até o próximo podcast. Beijo!